Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deveria confessar o seu pecado e começou dizendo que por ter cometido um pecado oculto, você está preocupada que um dia tudo o que nós fizermos será revelado e também iremos conhecer as pessoas no céu. E aí sim, as pessoas se conhecerão no céu. Mas vamos entender uma coisa: aquele que crê em Jesus está salvo, não será julgado. Seus pecados foram todos pagos na cruz. Portanto, se você realmente crê em Jesus como seu Salvador, se você crê que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para salvar você de todos os seus pecados, não há mais com que se preocupar quanto à questão da sua salvação. João 5,24 fala que na verdade vos digo, palavra do próprio Senhor Jesus, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. Existem duas ocasiões quando todas as coisas são reveladas. Uma é quando os salvos por Cristo se apresentarem diante dele para receber o galardão ou recompensa. Nessa ocasião, tudo o que nós fizemos nesta vida será sim revelado. E é tudo mesmo, tanto as coisas que nós fizemos antes como depois de convertidos. Esse dia é o que nós conhecemos como tribunal de Cristo, mas não é um tribunal no sentido de julgamento do crente. Porém, está mais para um júri, como esses que você vê nos programas de calouros ou em concurso de Miss, quando julgam algo, algum atributo da pessoa, alguma obra que a pessoa faz. Existe, porém, uma outra ocasião, quando tudo será revelado, mas essa será para os incrédulos, e acontecerá ao final dos 1000 anos de reinado de Cristo na terra. A Bíblia chama esse evento de grande trono branco, e você encontra no final do livro do Apocalipse. Quanto à sua principal dúvida relacionada a tudo isso, que é se deve confessar um pecado que cometeu e nunca contou a ninguém, se você ler o Salmo 32, verá que um pecado não confessado pode deixar você numa condição miserável. E é por isso mesmo que você está escrevendo, não é? Tiago 5,16 diz para confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Mas, porém, eu não creio que aí esteja falando de cada um e todo o pecado que nós cometemos em oculto. Porque se assim fosse, nós não faríamos outra coisa o dia inteiro, além de ficar contando para nossos irmãos o que nós pensamos de errado, o que nós praticamos, o sinal vermelho que nós passamos ou estacionamos na vaga proibida. É simples você perceber que, além dos pecados que podem nos envergonhar, e 1 João 1, versículo 1 diz que não há quem... 1 João capítulo 1, diz que não há quem não peque, embora isso não seja um aval para o pecado, mas apenas a realidade nossa, né? Existem muitos pecados que nós cometemos ao longo do dia. Por exemplo, cobiçar. Já pensou se nós fôssemos dizer aos nossos irmãos, todas as vezes que nós cobiçamos algo ou alguém, que nós ultrapassamos o limite de velocidade, que nós colamos na prova, que nós sentimos raiva de alguém, que nós não fizemos o bem que estava ao nosso alcance, porque também é pecado saber fazer o bem e não fazer. O mundo inteiro seria um imenso confessionário, com 6 bilhões de pessoas para confessar e ninguém para ouvir, porque todos teriam muita coisa para dizer o tempo todo. Tiago está se referindo a confessar o pecado para a pessoa contra a qual nós pecamos. Sim, aqueles pecados que nós cometemos contra Deus seguem a mesma regra, devem ser confessados a Ele, incluindo também as pessoas contra as quais nós pecamos, porque de qualquer maneira todo pecado é contra Deus. E o mesmo versículo de Tiago 5,16 diz para orarmos uns pelos outros, e o contexto todo fala de enfermidades, o que é muito pertinente se nós pensarmos que um pecado contra alguém pode causar também problemas de saúde em ambas as pessoas. Você já ficou um tempo brigado com alguém? Certamente os dois, né, que estão brigados sentiram azia e dor de estômago quando se encontravam. A confissão também ajuda nesse sentido, você tirar um fardo. Nós devemos sempre confessar a Deus os nossos pecados e aos outros aqueles pecados que dizem respeito aos outros. E também devemos estar sempre prontos a perdoar aqueles que pecam contra nós, porque nós fomos perdoados, né, de coisa muito pior por Deus. Colossenses 3,13 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Mas eu creio que nada do que eu escrevi ou que eu disse até aqui lhe dará tanto conforto quanto a própria palavra de Deus em 1 João 1,8, que diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda maldade. Se dissermos que não havemos pecado, fazemo-lo a Ele mentiroso, e Sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sempre que eu vejo a expressão de amor que o apóstolo usa ao se dirigir a nós como meus filhinhos, aí eu percebo quanto Deus está ansioso em restabelecer a comunhão conosco quando pecamos, porque o pecado atrapalha, sim, a nossa comunhão com o Pai.